Estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba e que atua nas ações voltadas à transparência, participação popular, engasguei, desculpa gente, participação popular baseada na inovação, na tecnologia e também na educação para a cidadania. Todos que forem entrando, sejam bem-vindos. Olá, Maju, tudo bem? Tomando uma aguinha aqui que eu engasguei, gente. Hoje o nosso entrevistado encerra aqui a nossa semana sobre racismo estrutural. Falaremos com o professor historiador Noedi Monteiro, certo? E daqui a pouquinho, né, vamos falar sobre também com o Noedi as dificuldades, né, da população negra em termos de ascensão, né, econômica, todos os entraves, né, que o Estado, que a sociedade de maneira geral acaba criando em torno da situação dos negros. Ele está falando sobre, as dificuldades para a visibilidade negra na contemporaneidade. Olá, Larissa também já está aí. Vou acenar para vocês. É isso aí, minhas queridas. E pessoal, deixa eu colocar já aqui também o nome dele, enquanto a gente espera ele entrar. Tô aqui esperando ele. Eu acabei de falar com o Noedi, tá, gente? Ele já deve estar entrando daqui a pouquinho. Vamos aguardar um pouco. Vocês que estão aqui, Maju, Larissa, tá muito barulho? É que tem um papagaio aqui do lado. Estamos esperando aqui. Eu já falei com o Noedi Monteiro para ele entrar. Vou ver se eu consigo dar um toque nele novamente, porque tô aqui esperando, tá, gente? Eu tinha falado com ele 5 horas. Martim, fala Martim, tudo bem? Apareceu o Martim Vieira. Falei com o Noedi. Olá, Marli Pimenta, tudo bem? Tô aqui esperando o Noedi, ele vai entrar. Eu falei com ele, o filho dele, Eli, tá lá do lado dele ajudando, porque ele não tinha Instagram até hoje, né? Ele fez o Instagram justamente para poder participar da live. Então aqui esperando ele entrar para a gente poder fazer a nossa conversa aí sobre visibilidade, né, na contemporaneidade. Acabou de entrar aqui, Noedi Monteiro. O teste fez certinho, deu tudo certo. Tô chamando o Noedi Monteiro aqui. Tá chamando, vamos lá, internet nos ajude, por favor, é importante. Estamos aqui já com alguns minutos de live para a gente começar a nossa conversa. Tá aguardando aqui no Edi Monteiro, que é o perfil dele.
Estou aqui aguardando, né, para que ele possa entrar. Opa, não conseguiu. Ele solicitou aqui, vamos tentar de novo. Olá, Oi, professor Noedi Monteiro, tudo bem? tudo bem, Eric? Prazer falar contigo. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Temos, na verdade, né, Noedi, vários períodos aí em que pudemos conversar. Na época que eu trabalhava na Tribuna, a gente sempre fazia matéria, sempre tinha o Noedi Monteiro como uma fonte nossa para poder saber das causas, né, da comunidade negra em Piracicaba e da história de Piracicaba, né? O senhor faz um recorte tão importante da história de Piracicaba. Então, para mim, enquanto jornalista aqui e um admirador do seu trabalho, eu que digo que é muito prazer recebê-lo, viu? E agradeço, né? Aliás, Eric, você até é um ex-aluno nosso de geografia também, não é, Eric? Sim, verdade. Exatamente. Também tem esse lado. Bem lembrado. Professor Neudi, a gente começa aqui as nossas lives do Parlamento Aberto, né, sempre passando um pouco da situação do coronavírus em Piracicaba, né? Hoje, infelizmente, tivemos, de ontem para hoje, mais 4 óbitos. Já são 172 pessoas que faleceram por conta do coronavírus em Piracicaba. E também já são 6.598 pessoas confirmadas com o coronavírus. Então, realmente, a situação em Piracicaba não é das melhores, tá? E além, esses números, né, foram divulgados agora há pouco pela prefeitura, às 4 horas, lá pelo radar coronavírus. Existem ainda 1.540 pessoas em tratamento e 974 suspeitos. Entre os falecidos foram 3 senhores, um de 57 anos, um de 60 e um de 77 anos, e uma senhora de 77 anos. Então, ainda é um dado muito ruim que a cidade passa. E por conta disso, Piracicaba continua na fase 1, que é a fase vermelha, a fase mais restritiva da quarentena, segundo o plano do governo do estado, tá? O governo do estado tem um plano tal para poder definir as regiões. Piracicaba, junto com a região de Franca e de Ribeirão Preto, continua na fase vermelha, então tudo fechado, somente serviços que são considerados essenciais. É uma pena, mas vamos lá, todo mundo que puder ficar em casa, fazer as higienes possíveis aí das mãos, usar máscara se precisar sair, isso é muito importante. Mas vamos aqui hoje falar, né, dentro desse ciclo, dessa semana tão importante que nós fizemos aqui sobre racismo estrutural, vamos falar hoje sobre as dificuldades para a visibilidade negra na contemporaneidade. Olha só que tema amplo, né? E nada melhor do que o professor Noedi Monteiro para falar com a gente sobre esse assunto. Professor, gostaria que o senhor começasse primeiro a situar para nós de que maneira a visibilidade, quando a gente fala em visibilidade da cultura afro-brasileira, né, da cultura negra, ela contribui dentro de toda a luta que a comunidade negra tem no Brasil por ascensão econômica, por ascensão social, por reconhecimento da cultura. De que maneira a visibilidade ela influi nesse quesito? Primeiro, o negro, os africanos, quando chegaram aqui, praticamente com toda a sua base de cultura, e essa cultura praticamente foi colocada de lado, né, com vista à cultura europeia e outras, e somos sempre subestimados nas nossas práticas, nos nossos conhecimentos. É isso que nós reconhecemos como racismo estrutural. É aquele racismo que não permite que nos apresentemos, que sejamos conhecidos, que as nossas coisas venham à baila. Há um sistema realmente que protege, não a nós, mas protege as demais culturas, protege a sociedade contra nós, para que realmente nós
não coloquemos em prática aquilo que temos, ou pelo menos que não seja visualizado, que não seja levado ao conhecimento público e não seja valorizado. Vou te dar um exemplo. Você foi aluno nosso, até então, aquele período que você foi aluno nosso lá no Melo Moraes, não havia ainda a prática de se colocar o negro de uma forma contemporânea como nós o temos hoje no livro didático. Nós conhecemos, naquela época se estudava o negro ainda somente como escravo, somente subestimado. Somente a partir de 2003, com a Lei 10.645, é que se obrigam as editoras, né, os programas, políticas públicas, a inserção do negro, da África, das relações étnicos, raciais nos livros didáticos. E aí, realmente, até hoje ainda, em muitos lugares ainda não cumprido, mas que os livros didáticos hoje nos apresentam de uma forma totalmente diferenciada. Nós saímos, então, digamos assim, não ainda do racismo estrutural, mas ainda hoje nós começamos a ser visto. Tão visto de que hoje tese, documentários, TCCs, são voltados a trabalhos esclarecedores acerca do negro, ou sobre biografia, né, de algum visualizado. Isso, então, contribui, e ainda contribui, para que nós tenhamos, então, essa visibilidade pública. Eric, todos os impérios, quando das suas conquistas, eles levavam adiante, anunciavam a todos os cantos e em todas as partes as suas conquistas, os seus feitos. E a África, que é o berço da humanidade, imagina você que antes da escravidão nós já tínhamos relações com a China. A China hoje é um dos grandes, até que exploradores da África, mas também um grande investidor na África. Até hoje a China permanece. Dos grandes países, ou das potências, a China é que permanece ainda. Então até antes da escravidão nós tínhamos essa relação. E por sermos o berço da humanidade, há de se perguntar, depois de 1885, quando a África for partilhada, como isso se deu? Por quê? No que erramos que nós fomos partilhados, fomos divididos e continuamos a ser subestimados pela história se nós formos os primeiros civilizados? Nós fomos os primeiros do mundo, do berço da humanidade. Então a visibilidade é isso. Você restaurar, ressignificar tudo aquilo que somos, e não só para o sistema, mas para nós mesmos, para que conheçamos os nossos personagens, os nossos feitos, as nossas coisas, a nossa causa, ela já é conhecida, mas que conheçamos os nossos feitos. E esses feitos para nós é a visibilidade. Vou dar um exemplo. A ponte lá, Irmãos Rebouças. Até 96, se conhecia que a ponte foi feita por engenheiros negros. Os três irmãos Rebouças. O Antônio, que fez a planta, morreu, aí veio o André, terminou, e o Antônio, o José Pereira, depois veio mais tarde e fez a parte complementar, onde a Sorocabana passou depois. Então foi um trabalho de 96, muito, muito árduo, difícil, muito combatido, porque eles queriam que se colocasse o nome do Barão de Resende na ponte, porque é a tradição, a Vila Resende é até o nome dele. E aí, juntamente com o vereador, na época, José Maria Teixeira, nós conseguimos denominar a ponte. Mas assim mesmo, sofremos muitas pressões para que isso não acontecesse. Mas a ponte eu me lembro até que o seu pai, na época, ele dizia, Noedi, você vai ver quanto vai demorar para que eles chamem a ponte de Irmãos Rebouças. Vai sempre ser a ponte da Vila Resende. Ele sempre me lembrava disso. Hoje, a imprensa, graças ao trabalho da imprensa, hoje as matérias já saem como ponte Irmãos Rebouças. Então ela é reconhecida, é nossa visibilidade. E ele tinha razão, porque demorou muito para que a imprensa tomasse ciência dessa importância para nós a visibilidade. Hoje é ponte Irmãos Rebouças. Até em qualquer matéria que saia, vai sair sempre ponte Irmãos Rebouças. Mas em algumas ainda sai entre parênteses, ponte da Vila Resende. E essa então é a questão lá de dificuldade. E ali também tinha aquela coisa, Ponte do Mirante também, eu me lembro dessa... Ponte do Mirante. Parece Ponte do Mirante também. Isso, exatamente. Então, essa é a nossa questão, então, da visibilidade. Ô, Eric, você hoje é um servidor aí
da Câmara, da área aí, muito experiente na área jornalística, você, e grande conhecedor também, sabe, para que se fosse construída a primeira Câmara nossa em 1822, precisou-se da finta. Nós tínhamos cerca de 1.184 escravos na ocasião de 1822, e cada proprietário de escravo teve que pagar o imposto chamado finta. Com esse imposto, não é de hoje, nós já tínhamos lá os seus Paulos Guedes da vida naquela época, com os impostos, e com a finta se construiu a Casa da Câmara, a Casa de Carne e a cadeia, que era o comércio, né, entre aspas, aí um supermercadinho, e a cadeia. E foi construído, então, com exatamente o imposto pago sobre a cabeça de cada um desses 1.184 escravos. Mas não se tem visibilidade sobre isso, que nós contribuímos não só com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa força física, mas também com um lucro até que incessante sobre as nossas vidas. Incessante porque aqueles que são descendentes de escravocratas, eles têm as suas riquezas, que compartilham as suas riquezas, mas que a origem é exatamente em cima das nossas vidas, em cima do nosso lombo, e ainda hoje eles nos discriminam, e é um negócio bastante sério isso aí. Nós não fomos recompensados, nós não fomos indenizados com relação a isso, e ainda somos discriminados por esses mesmos, que são descendentes daqueles que nos escravizaram. Eu tenho aqui uma relação de escravocratas na cidade, e essa relação, uma hora publicada, o cidadão vai dizer, nossa, foi meu avô, foi meu bisavô, foi meu tataravô, mas será que ele vai dizer, olha, eu tenho aí um compromisso com os negros de repará-lo, olha, a minha riqueza, os nossos bens são recorrentes disso, daquilo, ele não vai fazer isso. Então, o que temos hoje, que nós podemos oferecer de mais aí dignificante, além da nossa passagem, da construção, da nossa contribuição, é exatamente rever esses nossos feitos e dar crédito às nossas personalidades. E foram muitas, inúmeras essas personalidades. Eu chamo até de chave de perdido. Só uma coisinha. Tem como o senhor abaixar um pouquinho, porque tá muito só olhando o teto. Isso. Para a gente poder ver o senhor. O senhor está com sempre uma pessoa com uma forma física muito, muito boa, né? Você sempre foi um cara muito forte, né? Aí sim, agora dá para ver o senhor, pô. Tá muito só o teto. Mas é importante, né? Nessa semana aqui, Noedi, eu acho que uma das lições que, particularmente, eu, pela minha formação, não só minha formação, formação de escola, mas também formação política, né? Eu sempre tive essa visão, e essa semana aqui, conversando com representantes da comunidade negra em Piracicaba, a gente vê o quanto que a discriminação ao afro-brasileiro, ela é um projeto de governo que veio ao longo da história do Brasil, com a abolição, com a República, com a velha, com a nova República, passou pelo governo militar, a democratização trouxe direitos dentro da nossa Constituição de 88, mas ainda o Estado em si, ele tem, que nem o doutor Galdino hoje colocou, se você tiver 3 pessoas correndo, 2 brancos e 1 negro, quem que a polícia vai ter como suspeito, né? A gente tem isso no Brasil hoje, né? E aí eu acho que o que o senhor está colocando é muito importante, porque a gente fala de visibilidade. E falando de visibilidade, a gente fala de também rever os próprios estereótipos que nós temos em torno de uma determinada cultura, e do caso específico aqui da cultura negra. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que o Estado, né, além dessas questões, por exemplo, como nome de rua, né, ele tem feito e ele pode fazer mais para contribuir nessa questão de visibilidade do negro. Você tocou aí num ponto aí crucial, Eric.
esse tipo de racismo a que você se referiu há pouco, ele é chamado de institucional, sabe? Então o próprio Estado, aí quando nós aí conhecemos o estado jurídico da escravidão no Império, você verá que realmente houve um ordenamento político, jurídico, para que nós estivéssemos como nós somos tratados, sabe? Como nada, sem direito algum. E é algo interessante, porque em 1995, o vereador Edson dos Santos, no Rio de Janeiro, propôs o primeiro feriado de 20 de novembro. E, logicamente, o comércio de lá acabou se alvorando e entrando com representação direto, de inconstitucionalidade, junto ao Supremo. E, para nossa alegria, o relator foi o ministro Marco Aurélio. E o ministro Marco Aurélio fez uma defesa enfática com relação a Zumbi, da forma como ele foi morto, como o Estado procedeu com relação a ele, e deu toda a guarida de mérito para que o feriado exatamente existisse. E em cima disso, aí vem a deputada Jurema, e a Jurema transforma o feriado de 20 de novembro estadual. Mas para que isso pudesse acontecer, houve uma grande reviravolta desse ordenamento jurídico. Imagina você homenagear Zumbi, um negro, você parar a sua loja, parar a sua empresa, parar a sua indústria por conta de um negro, mas se para em 21 de abril por conta de Tiradentes. E Tiradentes é branco. E a obra de Zumbi foi 92 anos antes de Tiradentes. E a Constituição nos dá a guarida de que as datas comemorativas, as prefeituras, elas podem legislar com relação a isso. E foi o que os municípios hoje fazem, legislando em torno de 20 de novembro, porque ele é próprio. Os estados legislam porque também lhe é próprio. Como se combater de frente esse racismo, então, institucional a que você se refere. E aproveitando que praticamente hoje eu não vou ter dificuldades para a visibilidade negra na contemporaneidade aí com você, Eric, eu gostaria de intercalar e passar alguns nomes representativos aqui para a nossa comunidade negra, que muitos, no momento a nova geração, não tem a mínima ideia dos feitos que eles fizeram, mas que nós precisamos deixar registrados. Alguns não têm nome de rua, provavelmente vai ter, nem terão, mas eles vão ficar lembrados nessa nossa live das dificuldades para a visibilidade negra na contemporaneidade. Eu chamo isso de um celeiro de personalidades carregado de narrativas no cesto da consciência negra. É a consciência negra que nos leva a isso. Eu chamo até isso de achados e perdidos, que realmente eles foram. É um achado e perdido essas preciosidades que nós temos nesse celeiro. E nós precisamos, como estou tendo essa oportunidade agora, e outros, de pôr adiante, de levar adiante essa visibilidade para que toda a sociedade brasileira, no nosso caso que é a Piracicabana e a sociedade brasileira, possa tomar conhecimento dessas vidas, dessas personalidades que nos são caros. Imagina você, Eric, Antônio Sebastião da Silva, conhecido por Micoco, Antônio Leite, Tico Leite, Leonardo Patrício, conhecido como Nardo, foram os primeiros servidores sanitários do SEMAI, quando o SEMAI foi criado. Quando criou-se as primeiras linhas de ônibus de Piracicaba, a principal era a linha de ônibus chamada Circular. O primeiro motorista foi Oscarlino Dias. Nós tivemos, e eu a conheci muito, foi até vizinha, a Dona Leleza. Dona Leleza, na época, ela era já promotora de bailes em clubes negros, uma grande oradora e declamadora. E ela precisa realmente nunca ser esquecida. Você tem aí, nós tivemos muitas barreiras com barbeiro. Barbeiro não cortava o cabelo de negro. Acredita? Inclusive, quando você vê algumas fotos do Regenda, você vai ver o negro cortando o próprio cabelo, o escravo cortando o cabelo do próprio escravo. Porque não se admitia o negro numa barbearia. Então, o José Casimiro
e o Zé Primo foram os dois primeiros negros da cidade, e que acabaram formando aí uma legião de outros barbeiros, podemos assim chamar, cujos alguns têm descendentes até hoje. É o caso, por exemplo, do Tilim Nova Regente. O pai dele fez parte desse exército de barbeiros que se dedicou ao corte do cabelo negro. Não é só o corte em si, mas é cultural, sabe? É onde se finca ali as nossas experiências, as nossas vivências. Isso é muito interessante. Então, os primeiros barbeiros negros, José Casimiro e Zé Primo. A Mausa, a grande indústria Mausa, também não contratava negro até então. Aí eu tive um tio chamado Zé Carabina, José da Silva, foi o primeiro metalúrgico a ingressar na Mausa. A Didine S.A. também não contratava negro, até que Antônio Francisco, que viera do Rio de Janeiro, e quando na construção dos altos fornos aí precisava-se de alguém com experiência, com a solda, etc., para a montagem do equipamento, então Antônio Francisco, vindo de Volta Redonda, foi o primeiro negro a ingressar na Didine S.A. Você falou há pouco da segurança. Hoje mesmo eu vi umas imagens aí de as chamadas aí sufocamento sobre negros. Então é algo realmente muito forte aquelas imagens para nós. E nós temos isso, até que gostaria de o governador tivesse conhecimento da história do soldado Bentinho. O soldado Bentinho foi um soldado que é o Bento Martins de Souza. Ele não usava arma. E pelo comportamento do Bentinho, ele acabou inspirando o policiamento comunitário no estado de São Paulo. Quando se tinha aí algum problema na cidade, era só falar: o Bentinho está vindo, acabava-se. Ou quando o Bentinho ia fazer uma detenção, o cidadão que estava sendo detido descia com ele a pé, ao lado dele. E isso foi tão marcante, esse policiamento comunitário do Bentinho, que na morte do Bentinho, o comércio fez subscrições e acabou dando um grande túmulo para ele, com destaque no cemitério da Saudade. E a corporação da PM designou para fazer as honras da PM, um tenente. E esse tenente, quando soube que ele que viria, ele ficou um pouco, falou: poxa, mas é um tenente fazer a honra num soldado que nem sei quem é. E na época o trajeto era feito pela Paulista, e quando ele passa na Paulista, uma multidão também embarca. Nós vamos a Piracicaba, morreu Bentinho, morreu Bentinho, morreu Bentinho. E quando chegam aqui a Piracicaba, eles descem do trem pela Boa Morte. Bentinho morava ali na curva do S, e aquela multidão parou a cidade, fechou, para fazer e velar o grande soldado Bentinho. E essa sua vida, essa sua obra, acabou inspirando o policiamento comunitário do estado de São Paulo. Diferente das imagens que a gente vê hoje aí. Aspecto que o modus operandi aí do crime modificou, mas eles precisam se inspirar exatamente na vida do Bentinho. O Bentinho é um grande marco, então, negro em Piracicaba do policiamento comunitário. O Eric, só para confirmar, ainda dando aqui uma sequência, o Xisto Bahia, dias após aí a abolição, foi o primeiro negro a se apresentar numa peça de teatro aqui em Piracicaba, com relação exatamente à abolição. O nosso amigo recentemente falecido, Pedro Justino, ele foi o primeiro negro vice-prefeito da FOP, Unicamp. O seu Tomé, seu Juraci Nascimento, foi não só fundador, como primeiro presidente dos gráficos de Piracicaba. Quem conheceu aqui o Bedito, o famoso Bedito Benedito Paulino, poucos sabem que ele foi um dos primeiros mecânicos da cidade, vindo da era das chamadas retíficas de motores. O Benedito Hilário, por exemplo, primeiro radialista da Rádio Educadora de Piracicaba. Eu fui depois o primeiro operador de som, isso negro, discotecário, e o primeiro DJ da cidade, depois com a equipe de som, essas coisas todas. O Renato Pacheco de Almeida, Maria de Lourdes Rocha Carvalho, Luísa Maria de Andrade e Aleni Aparecida Monteiro, minha irmã, foram os primeiros produtores teatrais negros aqui de Piracicaba. O Chute, você nunca provavelmente tem ouvido falar, o João Chagas morou
na Rua do Rosário, esquina com a Voluntários. O pai tinha uma chapelaria ali, Panamá. Um dos maiores bateristas do mundo, junto com o Gene Krupa. Foi aqui, saiu de Piracicaba, João Sutti. O Frei Serafim e o Frei Lourenço de Piracicaba foram os primeiros franciscanos negros de Piracicaba. A irmã Gabriela de Coração de Jesus, Leôncia, Canuta e Serafina, junto com a irmã, com a Madre Cecília, fundaram o lar Coração de Maria. João Alves dos Santos, ele foi um postulando aqui do Seminário Seráfico São Fidélis, vizinho meu aqui, e acabou se tornando bispo da Diocese de Paranaguá. Na época, em meio aí a tantas centenas de bispos, nós só tínhamos 12 bispos negros. Hoje estamos com 10 bispos negros nesse universo católico do bispado. Antônio Gomes Escobar, esse é interessante, ele foi o primeiro jornalista negro da cidade, o Eric. E também o primeiro tabelião e o primeiro maestro negro. E, consequentemente, o primeiro metodista. Aí é uma das causas que eu digo a você, sobre aí o racismo estrutural. Ele foi o primeiro metodista, anos antes da chegada da igreja, mesmo como missão dos Estados Unidos, vindo lá do Sul, e até hoje não tem o nome dele em nenhum canto, em nenhum lugar. Ou tanto na igreja metodista, como na Unimep. Eu passei há pouco para o Botão, para o professor Botão, um grande amigo nosso, para que ele possa criar, então, no mínimo, um coletivo antirracismo com o nome de Antônio Gomes Escobar. Lá dentro da Unimep, possivelmente dentro da igreja. E nós vemos que todos os símbolos hoje, confederados, sulistas, estão vindo por terra. Ontem mesmo, em Washington, um deles foi derrubado. Naquela narrativa, hoje não tem mais a razão de ser. Até hoje, em Portland, por exemplo, as mães vestidas de amarelo estão na rua para proteger os seus filhos que estão ainda nas marchas contra o racismo nos Estados Unidos, da morte do George Floyd. Então, esses discursos, essa narrativa antiga, elas estão vindo por terra. E está alcançando o Brasil, com certeza. E com isso, algumas modificações haverão de acontecer. Oportunidade para que o negro possa escrever, oportunidade para que o negro possa se apresentar, ele tenha maior visibilidade, um amplo, portas abertas para empregos, para pôr adiante o seu talento, porque tudo isso é difícil, Eric. Nós tínhamos lá na sua sala de aula, Eric, um cidadão lá que você estudou, inclusive, com a filha do Joacir, editor da Gazeta. Ela foi aluna na sua classe lá também, lá no Melo Moraes. Mas nós tínhamos alguém que desenhava. E imagina o talento daqueles jovens, né? Você vai para a periferia aí, quando você está pondo alguma coisa na lousa, esses jovens, eles estão desenhando, eles produzem, grafitam. Tem um baita de um talento, mas um talento que, de uma forma ou outra, nunca vai ser colocado para a sociedade que ele sabe fazer. Esse seu conhecimento, esse talento. Então, isso tudo é visibilidade, Eric. Beleza. Não, perfeito, Nodir. Estou só escutando aqui, como eu sempre falo, né? Eu começo a escutar, eu tenho que fazer outra pergunta já na sequência, mas às vezes a cabeça tem que primeiro absorver tudo para a gente conseguir dar continuidade no assunto. Mas antes da gente dar essa continuidade, queria registrar aqui a presença de algumas pessoas aqui que estão aqui mandando parabenizando o seu trabalho, tá? Professor Noedir, Adilson Abreu, professor Noedir sempre dando uma aula, ele é o nosso baluarte. O Conepir, que aqui é o Adner Araújo, né? Ele que entra com o perfil do Conepir, falando excelente aula. A Marli Pimenta, excelente aula de história, da nossa história preta. Gratidão, Eric e professor Noedir Monteiro. Eu que agradeço você por aqui, Marli. E também tem outras pessoas que estão entrando aí. Sejam todos e todas, né? Todos bem-vindos, todas bem-vindas. Que aqui a gente está encerrando, né? Essa semana sobre racismo estrutural. Noedir, para a gente continuar nesse assunto de visibilidade, que eu acho muito importante, hoje você citou a situação aí dos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos
nós tivemos lá o caso do George Floyd, né, que acabou gerando diversas manifestações e isso acabou também trazendo ao Brasil. É evidente que é importante, né, que haja essa mobilização, mas por qual motivo, qual a visão do senhor em relação ao fato de que nós temos também casos tão brutais aqui no Brasil, né, e nem vou começar a tentar citar porque são vários, bala que o garoto está estudando na escola, morre com uma bala da polícia, outro que é enforcado de forma muito semelhante ao George Floyd, o caso do menino que a mãe que foi trabalhar com ele, o Miguel, do Pernambuco, que entrou no elevador, foi e caiu no prédio. Tem tantos casos no Brasil. Por que aqui, qual que é a visão do senhor? Porque esses casos não têm a mesma repercussão como um caso, por exemplo, do George Floyd? Eric, em 78, nós tivemos o caso do Robinson Luz. O Robinson Luz era gerente de um bar, ele era muito integrado aí à comunidade negra, e ele aí foi acusado aí de comer fruta de um caminhão, e por conta disso, ele foi detido, e até na 44ª UDP lá de Guaianazes, e ele foi torturado de tal forma que mexeu-se até nas suas gônadas, enfim. Foi algo realmente que ele acabou sendo internado e morreu. E também na Lapa, perdoe, na Lapa houve também a morte, me foge agora o nome do cidadão também pela PM, um pela Polícia Civil e o outro pela PM. E os negros resolveram ir para a rua, em 78 isso, em São Paulo. E vieram negros do Rio, de Minas Gerais, e eles marcharam aí pelo centro da cidade e acabou-se em 1978, então, portanto, ali nas escadarias do Teatro Municipal, criando o movimento negro contra a violência racial, que hoje tornou-se apenas o movimento negro unificado. Mas uma multidão de gente para a rua. E nós perdemos essa consciência. Você tem razão. Perdemos essa consciência. Me lembro aqui o fato, a Fátima, uma militante nossa, quando um dos filhos sofreu uma questão de racismo, ela e algumas poucas pessoas foram à frente do fórum com faixa, sabe? E aí já era um início de um grande movimento. Mas parou-se nisso. Então nós perdemos exatamente, ou porque estamos envelhecendo, na minha geração nós estamos envelhecendo, não estamos fazendo escola, não estamos repassando, ou não há um estímulo o suficiente para que nós façamos isso novamente. Ou o pior, que eu não quero acreditar, que seja o comodismo. E como isso é tão trivial hoje na nossa vida, olhar essas imagens, se nos conformamos. E isso realmente não pode mais acontecer. Nós precisamos nos organizar de uma forma tal, e não partir com a violência, mas partimos de uma forma de sensibilizar o governo. Inclusive, dias passados, um grupo aí de instituições negras tinha aí uma audiência com o governador Dória. Não sei, não acompanhei mais se isso acabou acontecendo ou não, com vista ao quê? Mudar-se o protocolo da PM. Ainda nesse 1998, eu cheguei a participar disso, foi até no Centro Cívico, houve uma aproximação e um projeto da PM com a comunidade negra. Isso no estado de São Paulo. E respingou aqui em Piracicaba. Me lembro do soldado Paixão e do soldado feminino Elizabeth. Eles se encabeçaram essa realidade de aproximar-se a PM, né, a Polícia Militar, da comunidade negra. E já no ano 2000, houve uma aproximação ainda maior, que nós tínhamos aqui o capoeirista Nascimento, e nós criamos lá uma instituição, uma sociedade dentro ali, que ficou até instalada dentro da PM, que a própria PM fazia, na educação física, capoeira. Na época, me foge aqui agora o nome do comandante, com toda a guarida do comandante, houve de fato uma aproximação da comunidade negra dentro dos quartéis. Havia uma biblioteca lá dentro do quartel, e isso com as mudanças
do comando, acabou desaparecendo. E exatamente esse círculo de violência que nós conhecemos aqui, não só em Piracicaba, como no estado de São Paulo. Então precisa ser retomada essa questão da aproximação da PM com a comunidade negra, que nós estamos na periferia, nós estamos nos locais mais distantes do centro, e é esses locais que realmente são visados. Não é em todos os locais que você vai ter o Alphaville, você vai ter o tratamento de Alphaville. O tratamento conosco realmente é diferenciado. Eu cheguei, inclusive, Eric, a publicar um trabalho, está aqui até do meu lado aqui, eu não estou achando ele aqui, é um almanaque da Polícia Comunitária, contando a história da Polícia Comunitária em 2001. Eu ando até com um desses, no porta-luvas do carro. A gente nunca sabe quando vai virar a esquina, com quem a gente vai se deparar. Pelo menos eu vou identificar, ó. Eu colaborei com vocês em 2001 aí. Veja o que vocês vão fazer. Aí se acontecer alguma coisa, até então eu acreditava naquilo. Então eu vou ter que rasgar na frente deles, porque não vai ter valor algum. E isso realmente é o racismo estrutural que nós sofremos. O governador não vai conseguir controlar isso, porque o controle hoje, infelizmente, vem de Brasília, sabe? O armamento, aqueles estímulos. E, inclusive, o próprio governador na campanha, não só o nosso como o do Rio de Janeiro, prometeu uma série de coisas sobre violência, da PM conter aí a violência, e eles estão fazendo. Só que agora o comando, praticamente, o comando é de Brasília. Dificilmente eles obedecerão o comando do Estado. Ainda há gente mas a maior parte, Eric, é isso que você vê. No norte, algumas incursões da polícia, eles dizem que agora é não sei quem, agora não sei quem, e aí fica bastante difícil quando chega no nosso lado. Repito, Eric, Alphaville só tem em São Paulo. O tratamento lá, diferenciado. Aqui com a gente o couro come mesmo. Faz alguns nomes, Eric. Isso. Vai lá. Guilherme Dogen, organizador do primeiro culto protestante evangélico ao ar livre em Piracicaba. João Eudócio da Silva. Esse cidadão, ele tinha uma pelaria, né? Ele era comerciante. Ele foi o pioneiro do espiritismo kardecista em Piracicaba. Otávio de Paula Moraes. Olha, você imagina, ele morreu em 1927. Esse foi um dos mais antigos representantes da religião de matriz africana em Piracicaba. Marcolino Evaristo Rocha, o primeiro fiscal da guarda noturna de Piracicaba. Dr. André Ferreira dos Santos, o primeiro médico negro e também da Santa Casa de Piracicaba. João Rocha, filho do Marcolino, soldado constitucionalista de 32 e da Legião Negra, a gloriosa Legião Negra. Nós tivemos representante aqui. Francisco Honório de Souza, esse está no mausoléu nosso aí. Eu consegui resgatar esse corpo, os restos mortais dele, lá em Silveiras, em 2003. E é o único negro que está no mausoléu do soldado constitucionalista. E foi na época aí o prefeito, ele tinha autorizado, depois ele disse, se ele é importante para vocês, ele é importante para mim também, e aí voltou atrás. E na época nós tínhamos o saudoso Oswladir Júlio, você se lembra do Oswladir? E aí o Oswladir, que era do partido dele, falou não, e conseguiu que os restos mortais fossem liberados. Aí nós fomos buscar às 7 horas da noite, abriu-se o cemitério, já estava tudo separadinho, e no dia 9 de julho de 2003, nós fizemos então aí o sepultamento dos restos mortais de Francisco Honório de Souza, uma avenida perto do quartel, hoje o único negro no mausoléu do Cemitério da Saudade. Herotides de Campos, daqui a pouco 6 horas, Ave Maria. Herotides de Campos, músico, compositor e autor da Ave Maria, aqui de Piracicaba. Era de Cabriúva, de nascimento, mas a vida toda morou aqui em Piracicaba. Antônio Mumbuca, maestro, negro, fundador da banda União Operária. Manuel Hermínio Paquete, engenheiro da Sorocabana, o único pan-africanista de Piracicaba. E, para terminar, uma lista infindável, o José Bonifácio e o Adnei Araújo, que você citou aí do Conepir, os dois titulados negros comendadores de Piracicaba. Bacana, que legal.
E falando sobre, né, o senhor citou aí figuras importantes da cidade, né? E alguns anos atrás, eu me lembro de um movimento nacional que pegou as representações do Machado de Assis e refez o Machado de Assis tal como ele era. Ele era negro. Só que a literatura brasileira, a educação brasileira, fez com que Machado de Assis se tornasse um personagem esbranquiçado, ou teve um branqueamento do Machado de Assis. Eu estou citando esse caso para fazer essa seguinte pergunta, né? O senhor está citando nomes, né, que são representantes da comunidade negra, mas a gente sabe que também existem figuras que são da comunidade negra, mas não foram retratados dessa forma, né? Como que o senhor vê essa situação, não só especificamente do Machado de Assis, mas de outros que podem aí as pessoas não saberem que são negros? Essa questão é muito interessante do Machado de Assis, que há pouco tempo ainda se discutia essa questão da coloração e do tratamento aí digital do Machado de Assis. E não foi só ele. O Nilo Peçanha foi presidente do Brasil, também teve a mesma questão, sabe? É a questão do branqueamento. Em 1860, 1869, quando o Gobineau passou pelo Brasil, ele era um conde francês, ele ficou 90 dias no Brasil, mas o que ele fez na cabeça de Dom Pedro II não está escrito, Eric. Inclusive, citando que nós, o Brasil, que nós não podemos não nos preocupássemos, isso o racismo estrutural, porque nós nos branquearíamos com o tempo. E essa questão é levada a sério hoje, desse branqueamento. E deu muito pano para manga essa questão do Machado de Assis. E o Machado de Assis, hoje negro, ele retoma aí a sua fama. Hoje está nos Estados Unidos traduzido, trabalhos dele, dos livros deles, retraduzidos nos Estados Unidos, como ele é negro. Então, o objetivo do branqueamento, olha, até em cidade aí, não vou nem citar o nome pertinho aqui, São Benedito, há pouco tempo, recebeu também um banho de tinta branca. Nós tivemos, isso vem de longe, nós tivemos 3 papas africanos, São Gelásio I, São Miltíades, e São Gelásio, São Miltíades e São Vítor. A geologia é o estudo do santo. Quando você pega a imagem deles, eles também são brancos. E os seus defensores dizem assim, mas eles são da África do Norte. Eles foram negros, esses 3 papas. E são pintados de brancos. E aí é uma situação bastante complicada. Existe muito, aí no caso, eu acho que entra muito a questão do próprio eurocentrismo, né? A ideia de que o mundo é europeu, vamos dizer assim. Com certeza. É o que o Gobineau pregava, o eurocentrismo. E isso para nós é um complicador até hoje, a questão do eurocentrismo. Porque o eurocentrismo diz o quê? Que nós somos atrasados, que nós não somos nada. Eric acredita. Eu moro numa rua aqui no centro e para subir para Santa Casa tem que passar aqui em frente de casa. Tem gente ainda que atravessa de calçada quando você está parado no portão, acredite. Tem gente que, quando você está passando, fecha o portão, quando vê você de longe, ou então você entra no ambiente, sabe? Eu, vida toda na escola, põe a mão no bolso ou pega o seu pertence e coloca o braço como se você fosse um risco iminente. Então é complicado. Se você está no ônibus, as pessoas vêm em pé, não se sentam ao seu lado. Disfarça-se. Esse é o racismo estrutural, sabe? Esse é o racismo estrutural. E isso é bastante complicado para a gente, sabe? E nós precisamos ensinar os nossos netos, os nossos filhos, como se comportar diante disso. Hoje a gente tira de letra, mas eles não sei como eles se comportarão, se nem perceberão isso. Que nem muitos professores percebem. Quando surgiu a Lei 10.639, ela veio, inclusive, para trabalhar muito na literatura, e a literatura é o que mais repertório tem de quando os estereótipos que você citou no início surgiram. Muitos estereótipos. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você chama alguém, trabalhei inclusive no meu mestrado isso,
você chama alguém de mané. O que é mané? Mané pode ser alguém controlado, alguém atrasado, alguém submisso. Mas, na verdade, o mané, ele é chamado de mané gostoso. Quando você está lendo Machado de Assis, ele chama lá, ele tem um personagem chamado Prudêncio. E ele fala do Prudêncio, o Prudêncio, ele se coloca como se fosse o cavalo, e aí vem a filha, o filho do senhor dele, do escravo, e monta nele como se fosse o cavalo. Então, chamava-se mané gostoso. Quando o escravo, ele crescia junto com o filho do senhor branco, geralmente ele era feito de mané gostoso. Mané gostoso é o quê? É o senhor branco subir a cavalo sobre a costa dele, e andar como se ele fosse exatamente um animal. E isso como serventia, como um servo, lhe dever obediência, em muitos casos iniciando até o relacionamento sexual com esses mané gostosos, e o mané chegou até nós, e ele vem hoje como seu mané. Inclusive no mestrado, eu acabei criando até um dicionáriozinho no mestrado sobre a história dos nossos apelidos. Por que nós temos apelidos? Hoje, se você tem alguma referência de racismo na rua, a primeira coisa que eles chamam você é de negro fedido, negro sujo. Isso é comum. É peculiar quando nós somos ofendidos. Não deveria ser, mas é. O que é o negro ofendido? Você tinha na Casa Grande o cabungo. O cabungo é a nossa privada atual. Não tinha pinícula. O cabungo era um vasilhame de madeira onde se fazia as necessidades, e pela manhã o escravo cabungueiro ou a cabungueira, eles eram obrigados a levar isso e descartar em água corrente, lavar esse material para reuso na Casa Grande, à noite. Mas, de repente, com aí a fermentação da madeira, vazava-se o material fétido que o cabungo tinha, escorria pelo corpo, quando não muito estourava pelo corpo do cidadão. Então o cabungueiro, até entre mesmo os escravos, o pessoal ficava um pouco distante dele por conta exatamente, não só de sua função, mas pelo que ele pudesse produzir com relação do vazamento que ele tinha pelo corpo. E aí ele é chamado então de cabungo. E aí você, na literatura, por isso que é interessante esses cursos de literatura para professores de literatura e língua portuguesa, porque você vai ter muito material literário que trabalha com o cabungo, trabalha como cabungueiro, mas a pessoa que está ministrando, ela não tem a mínima ideia do que é o cabungo e do que é o cabungueiro e como esse estereótipo chegou até nós. Por isso que se chama de negro fedido, negro... o Bernardo Guimarães mesmo, autor da Escravidão. Só um comentário. Oi, só um comentário que eu queria fazer. Quando você citou o Prudêncio, ele é o negro que o Brás Cubas, né? Ele está no Memória de Brás Cubas, exatamente. Ele, quando era criança, ele usava o Prudêncio como se fosse um cavalo. Daí esse é o mané gostoso. Esse é o mané gostoso. Esse é o seu mané. É o seu mané, do Brás Cubas mesmo. Exatamente, eu lembrei desse episódio aí. Agora, só uma questão. Estamos aqui com 53, quase 54 já minutos de entrevista. Aqui o Instagram, quando dá 1 hora, ele corta, tá? Então, só vou avisar um pouquinho antes para a gente terminar, para não cortar o senhor falando. Mas pode... E antes disso, também aqui falar que a Ângela Brolio mandou aqui um recado, falando assim, o senhor é mais que um professor exemplar, o senhor é uma referência para quem está chegando. Então, bacana. E a D. Martins... A D. Martins, ela fala o seguinte, como mobilizar o povo que vive com medo? Como mobilizar o povo que vive com medo, professor? Precisa conversar, precisa encorajá-los. E, olha, você vai ver agora o efeito política, o pessoal aí da política vai estar em todos os bairros comunitários hoje aí. Hoje até que, provavelmente não, por conta aí da pandemia, mas é comum se reunir. Ou se não fizer, faz aí por contato digital, como estamos fazendo. É isso que precisaríamos ter continuidade, fazer com o nosso grupo. Eles estão nascendo, nós estamos sendo renovados, nós não vamos ficar para sempre.
sabe? E isso precisa ser transmitido a outros, esse encorajamento. Porque dá medo, com certeza. A mãe de um garoto, de uma garota negra, quando ele sai, a mãe não dorme enquanto ele não chega. Porque não sabe com quem que ela vai se deparar, principalmente com a polícia hoje. Então, esse encorajamento nós precisaríamos voltar a ter. A mesma coragem que eles tiveram em 78 de ir para a rua. É isso aí. Bom, o senhor ia citar mais nomes, Vinha? E eu lembro algo interessante, só para fazer uma comparação. Quando o Bentinho morreu, a rua, como já disse para você, foi fechada, parou a cidade, parou tudo. E veja você, eles não pararam para fazer protesto, para queimar pneu, para queimar ônibus, em vista de alguma violência policial. Eles pararam para homenagear o soldado Bentinho que tinha partido. Hoje é diferente. Hoje se faz todo esse movimento para queimar pneu, parar ônibus, etc., para chamar atenção acerca da violência policial. São contextos e narrativas totalmente diferentes. Então alguma coisa precisa acontecer para mudar isso, o Eric. Esses protocolos precisam ser diferenciados para mudar isso. Porque, olha, nós estamos cansados disso, Eric. Sabe, isso é recorrente. É recorrente. Enquanto nós estamos falando aí, com certeza alguém aí está sofrendo na mão deles aí. E não é só aqui no estado de São Paulo, é no Brasil todo, Eric. É no Brasil todo. Sabe? Então a cor da pele realmente faz muita diferença, Eric. Não faz agora na eleição. Você vai lá, você vota, seu voto vale. Não faz quando você vai doar sangue. Mesmo. Quando você vai doar sangue também não tem diferença. Porque o cara quer seu sangue para sobreviver. E aí, se nós não somos nada, se nós somos sujos e imundos, o que você quer, meu sangue, amigo? O que você vai fazer com o meu sangue? Você já imaginou? Com certeza. Noedir, nós estamos já quase terminando aqui. E para não cortar, eu gostaria de agradecer a você por a disponibilidade, por ter, inclusive, o senhor fez um perfil no Instagram para participar. E muito obrigado por toda essa aula. Até acho que a gente tem que pensar em outros momentos. Novembro está aí, né? Zumbi, a gente pode pensar em algo também para falar sobre essa questão. Nós aqui do Parlamento Aberto estamos à disposição para trazer as pautas que são necessárias aí para desenvolver e para as pessoas conhecerem mais, saberem mais do que é a história do negro em Piracicaba, principalmente, viu? Eric, eu que agradeço aí pelo convite, né, pelo parlamento, pelos companheiros, né, pela Lia, que me antecedeu desde segunda-feira, todos eles que passaram por aí. Nós agradecemos, então, essa abertura da Câmara e que a Câmara realmente possa conferir-nos os benefícios, até com a mudança aí do brasão, por conta da finta lá de 1822, né, Câmara? Nós já pagamos isso aí, tá pago. Agora é só... Nós pagamos e temos um recibo disso. E temos um recibo. Recado. Fica o recado. Fica o recado, com certeza. Então, pessoal, um grande abraço, Eric. Um grande abraço, Noedir, muito obrigado. Mas, só antes da gente despedir aqui, avisar o seguinte, que essa live vai virar uma matéria no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Esse vídeo vai lá no nosso canal no YouTube, o Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. E também eu convido você a seguir aqui o nosso perfil no Instagram, né? Você que ou indicar para seus amigos seguirem, porque aqui sempre coloca informações sobre a Câmara, sobre transparência, sobre participação popular. Então, foi muito legal fazer essa semana sobre racismo estrutural, aprendi muito, com certeza isso ajuda a gente a buscar ainda mais conhecimento e contribuir nessa luta que é muito importante. Noedir, um grande abraço, parabéns pelo trabalho, até mais, viu? Tchau, tchau. Mais outro. Valeu.